Pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, hein? 3 da tarde, Arena Gregorão, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Araguari. Cruzeiro defendendo o título do Campeonato Mineiro Feminino. Fica a expectativa para quem vai substituir a Isabela, negociada com o Paris Saint-Germain. Terceira maior venda da história do futebol feminino brasileiro, 300 mil euros, o valor que o Cruzeiro recebe. E a Isabela já foi até anunciada pelo Paris Saint-Germain. Lembrando que hoje tem transmissão na TV Cruzeiro, Cruzeiro contra Araguari. A transmissão começa às 2h45 da tarde, YouTube, TV Cruzeiro, Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro Feminino. O sábado é de Campeonato Brasileiro, começando a rodada de número 24, melhor dizendo, com jogos importantes, hein? Tem Vitória contra o Fluminense em Salvador, Ceará contra a Bahia no Ceará, Botafogo e Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, Palmeiras e Fortaleza, jogo em São Paulo. Amanhã, 6 jogos completando a rodada. Tem Mirassol e Juventude no interior paulista, Sport e Corinthians no Recife, clássico Grenal, hein? Internacional e Grêmio, mando do Internacional, clássico no Rio, Flamengo e Vasco no Maracanã. Esses todos 5h30, Sport e Corinthians, Internacional e Grêmio, Flamengo e Vasco. Mirassol e Juventude, 4 horas da tarde. 8h30, 2 partidas. Santos e São Paulo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A venda de ingressos segue rolando. Mais de 30 mil torcedores já garantidos neste duelo do Cruzeiro. E é um jogo importantíssimo. O Cruzeiro reencontrando Fernando Seabra, que venceu o Cruzeiro no jogo do primeiro turno, foi 1-0 lá em Bragança Paulista. A preparação do Cruzeiro será encerrada hoje à tarde. O técnico Leonardo Jardim vai definir o time. Muito provavelmente, já falamos sobre isso, com a volta de Lucas Silva, é o capitão. O Lucas Silva entra no lugar de Matheus Henrique. Nenhum problema de ordem médica nos últimos dias, todo mundo treinando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vamos acompanhar então esta última atividade e, claro, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, mas será uma lista aí com a presença de todo mundo praticamente, a exceção Eduardo, vai cumprir o último jogo daquela punição imposta pelo STJD, pela expulsão, pela falta até sem querer para cima do Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, naquela água lá no Barradão. Ele acabou pegando aí 4 jogos, o pleno do STJD reduziu para 3, ele tinha cumprido da expulsão, a pena da automática, e 2 jogos depois ficou fora contra o Bahia e fica fora agora diante da equipe do Red Bull Bragantino, volta a ser opção no outro sábado, quando o Cruzeiro enfrenta a equipe do Vasco lá em São Januário. Aliás, a venda de ingressos para este compromisso, ela pode, o torcedor, encontrar a partir deste sábado, hein? No site vasco.eleventickets.com. Torcedor do Cruzeiro aí, que for maratonar no Rio de Janeiro, né? Porque tem o Vasco no sábado, na outra quinta-feira, dia 2, é o duelo diante do Flamengo aí, é Maracanã. Começando com a venda oficializada por parte do Cruzeiro, Isabela já em Paris, anunciada pelo Paris Saint-Germain. Ela assina contrato de 3 anos com o clube francês. O vínculo com o Cruzeiro era até o final de 2026. Tudo certo, 300 mil euros, é esse o valor. Informação que a gente antecipou esses dias e agora veio a oficialização. Isabela, portanto, se despediu do Cruzeiro e não joga mais com a camisa celeste. Até na entrevista de despedida, ela falou que é um até logo, hein? Que ela vai, mas volta a Isabela, que se destacou aí nesta temporada de 2025 e rendendo aí 300 mil euros aos cofres do Clube Celeste.
terceira maior venda da história do futebol feminino brasileiro. Agora é a Bárbara Fonseca, aí, diretora de futebol feminino, com toda a sua equipe para preparar o Cruzeiro. Ainda tem o Campeonato Mineiro, né? Inclusive estreia neste sábado, mas para a próxima temporada um desafio ainda maior, quando o Cruzeiro terá a disputa da Copa Libertadores feminina. O time masculino treinou hoje na Toca da Raposa 2, aliás, estivemos na Toca para uma ótima conversa com o Fabrício Bruno, dando detalhes importantes da saída dele do Flamengo, da vinda para o Cruzeiro e tudo mais. E o Fabrício Bruno é peça importante neste esquema do técnico Leonardo Jardim, que está muito à vontade para montar o time que joga no domingo. O último treinamento será na tarde deste sábado, que é quando ele vai definir o time. Tem a volta do Lucas Silva e deve ser essa a única alteração em relação ao time que começou diante do Bahia, com Sinisterra, Kenny Arroio ficando como opções no banco. Atletas que vêm treinando normalmente para melhorar a condição física, e aí terá um banco ainda mais encorpado, né? Porque com a volta do Lucas Silva, o Matheus Henrique retorna ao banco de reservas, e aí é mais uma peça interessante que tem o técnico Leonardo Jardim. Sobre venda de ingressos, já na casa dos 30 mil torcedores, a expectativa é de que tenhamos aí um público de 40 mil. Eu acho que é um bom público por causa do horário. Não vou criticar, com sinceridade, um domingo 8h30 da noite não é fácil para a maioria, e mesmo assim o Cruzeiro terá um grande público, e importante o torcedor marcar presença para que o clube conquiste os 3 pontos diante do Red Bull Bragantino. Não será um jogo fácil, assim como não tem nenhum neste Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino vem de um momento ruim, mas tem ótimos jogadores e por isso o Cruzeiro encara com muita seriedade neste momento, porque sabe que para tirar diferença em relação a Flamengo, que tem um jogo a menos inclusive, ou na questão dos jogos aí a menos que tem o Palmeiras hoje é o terceiro colocado, o Cruzeiro terá que ter uma campanha quase que perfeita nesses próximos jogos, incluindo os confrontos com Flamengo e Palmeiras, que serão fora de casa, mas todo mundo trabalhando dentro daquela realidade de se buscar uma vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Hoje todo mundo acompanhou Joaquim Pinto, gerente de scout do Cruzeiro, dando entrevista à TV Cruzeiro, conduzida aí pelo Guilherme Pio. Uma ótima entrevista. O torcedor do Cruzeiro, ele pode realmente criar muita expectativa, porque as informações sobre o trabalho do Joaquim Pinto são as melhores possíveis, de se profissionalizar o scout do Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa minimizar erros na hora de buscar jogador. Tem toda uma avaliação, tem um critério para se contratar e passa por muita gente até que o Cruzeiro decida por acertar a contratação de determinado atleta. Então, claro que a gente vai ver o resultado disso mesmo com o passar do tempo, mas foi um passo importante tomado pelo Cruzeiro nesta profissionalização do departamento de scout do clube, que é um departamento muito importante. Treinamento então neste sábado, Cruzeiro fecha a preparação e aí Leonardo Jardim define o time, muito provavelmente com apenas a volta de Lucas Silva como novidade. Eu acho que tem 2 pontos aí do Leonardo Jardim e para muitos, um dia ainda a gente vai saber que a virada de chave ela começa no jogo do São Paulo, mas ela é efetivada no jogo do Palestino lá no Chile. Quando vem a derrota, e aí o Cruzeiro dali já decide pelo afastamento do 4 vogais, e ele pisa em Uberlândia e já só passa no hotel para tomar uma ducha e já volta no voo bem cedo, primeiro que tinha disponível, voo comercial mesmo. Ele voltou e dali então aí veio o torcedor perguntando e o Pedro fazendo gesto e tudo. E ali começa
a ter uma perda de espaço muito grande do que até então era o CEO, né, o Alexandre Matos. Depois daquilo ali, ele é cada vez mais isolado, né, no departamento de futebol do Cruzeiro, até ter a saída efetivada. E curiosamente, a partir depois daquele jogo, né, porque o Cruzeiro teve o empate com o São Paulo, a vitória sobre o Bahia, derrota para o Red Bull Bragantino e derrota para o Palestino. Então, tipo, viramos a chave contra o São Paulo. Começamos porque ele achou um time, né? Mas em termos de resultados, um empate, uma vitória e 2 derrotas. E aí, a partir do jogo do Vasco, vem essa sequência que a gente tá nela até hoje, que continue até o final do ano, se não é pedir muito, que foram... Você tem os números aí depois, Valu? Você pode falar mais para frente aí? E 2 derrotas, né? Do São Pro Paulo para Ceará. cá? Não, do Vasco, que é quando o Cruzeiro começa para valer aí a virada de chave também em termos de resultados e de o ambiente já começar um processo de transformação que vai aí, porque antes, né, depois do Muxuque já saiu o Marlon, mas depois do Palestino é que sai o 4 vogais e aí o negócio vai se transformando de uma forma impressionante. Então, e claro, né, o Leonardo Jardim, ele foi vendo tudo que estava acontecendo, né? Vamos dizer, o Leonardo Jardim ele chegou, ele não podia chegar já, tanto que algumas coisas, por exemplo, ele mudou a postura em alguns pontos, ele, por exemplo, ele falou em algumas oportunidades sobre o elenco, e depois ele viu que, pô, esse elenco aí eu vou ter que... Porque a gente pensava lá, naquele começo ali, pô, eu ficava sonhando, falei assim, gente, na janela, o Cruzeiro vai tirar uns 10 e trazer uns 10, fazer uma loucura aí para atender o Leonardo Jardim, né? E numa tacada de mestre, eu diria, do Leonardo Jardim, véio, ele fechou com os caras, tirou do time quem ele achou que tinha que tirar, deu all-in contra o São Paulo, mudou a chave completamente depois do Palestino e aí assumiu o comando de tudo. Ó, o Alexandre Matos não vai fazer mais parte, isso foi definido. O 4 vogais nem banco diante do Uberlândia, ele tinha sido titular contra o Palestino, né? Ele saiu do time contra o São Paulo, entrou naquele jogo ainda. Contra o Bahia entrou e era a cada vez que ele entrava era pior do que a anterior. Entrou contra o Red Bull Bragantino, muito mal, e foi titular contra o Palestino. Depois disso, veio o afastamento, a definição. Então, o Leonardo Jardim foi aos poucos, todo mundo comprou a ideia dele, e o ponto, aí é o mais chave de todos, é quando tem aquela reunião também que teve, depois do Muxuque, e o Pedro Lourenço falou com os caras. O meu técnico é o Leonardo Jardim. E vou com ele até o final. Se precisar mudar mais um monte de coisa, muda. Mas não muda o técnico. Então ali, os caras pensam, né? Ó, ou fazemos as coisas darem certo, ou não tem solução, né? E aí, sei lá como que o Cruzeiro ia conduzir tudo. Talvez chegasse na janela do meio do ano, né? E aí fosse feita a transformação completa, véio. Mas o Leonardo Jardim, acho que ele teve um conhecimento bem legal para que esses caras comprassem a ideia e o Cruzeiro chegou onde está hoje. Então, quando a gente fala o cenário que a gente se encontra hoje, não tem nenhum. Pode aparecer no chat aí. Eu tinha certeza que a gente ia estar neste momento agora. Não tinha, para de mentir. Ninguém tinha. E ninguém esperava que as coisas fossem dar tão certo. Não ganhamos nada. O Jardim falou sobre isso na coletiva aí esses dias, né?
Não Mas ganhamos nada baralho, ele fala ainda na sequência. e não ganhamos mesmo, né? Mas o que já aconteceu, e eu sou sempre repetitivo aqui, uma vaga direta na Copa Libertadores, eu tô fechado aí com essa temporada de um jeito maravilhoso, véio. Claro, né? Vamos ficar ali na cola, deve passar do Corinthians, chegar numa final, aí chega na final, aí vamos ver, né? Mas foi surreal esse momento vivido pelo Cruzeiro, né? De abril para cá, 50 anos em alguns meses, né, Ovalúcio? Depois eu vou ter que fazer o levantamento do Vasco, ô Samuel, que Ô, eu Valu, larguei. Oi, eu eu dei uma larguei ele. olhadinha aqui. Ah, boa, vai aí, Eu baú. dei uma olhadinha aqui. Desde o jogo do Vasco até hoje, foram 27 jogos. O Cruzeiro só perdeu 2 vezes, sendo que do Vasco até a primeira derrota foram 3 meses de invencibilidade. Foram 5 empates só. Loucura, né? É um absurdo, né, velho? É um absurdo mesmo. Quando você vai pegando outros dados, né? Cruzeiro não perde fora de casa há 4 meses, né? Aí subtraindo o mês, já com a subtração do mês que o Mundial ficou parado. Enfim, Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que foi o último time no Campeonato Brasileiro que ele perdeu fora de casa. Ou seja, olha quanto tempo de campeonato o Cruzeiro já jogou, né? Jogou lá no dia 20 de abril contra o Red Bull Bragantino, perdeu a última no Brasileiro e a última fora de casa contra o Palestino. Então foram precisos muitos processos, né, dolorosos, e a parte importante da história é essa, né? O Pedro Lourenço, que uma das partes mais importantes, né, bancando o Jardim, e aí, como diria um comandante que eu tinha lá no Exército, né, uma maçã podre no cesto de maçãs apodrece todo o cesto, né? Foi lá, pegou as maçãs podres de todas as esferas do Cruzeiro, colocou para fora e aí deu início ao trabalho, foi se recuperando. A recuperação de atletas, muito importante também, e a gente está vendo aí realmente, até falei hoje na TV também, cara, não dá para. Ninguém fez esse prognóstico, né? Do Cruzeiro estar em setembro, como está, classificado às semifinais da Copa do Brasil e acelerando, né? Até mandei ontem para o Samuel Venâncio, o Cruzeirense precisa de ter consciência, às vezes. Não é que não pode cobrar, não é isso que a gente está falando. Mas sabe aquele Palmeiras que você viu ontem, jogando contra o River Plate os primeiros 30 minutos, parecendo que o River Plate era o Ginásio é contra aquele time. O Cruzeiro tem a mesma campanha daquele time no Campeonato Brasileiro, em termos de vitórias, tá, pessoal? Eu sei que eles têm jogos a menos, mas isso é muito sério. O que o Cruzeiro tem feito no Campeonato Brasileiro é extremamente gratificante. Gigante o trabalho do Leonardo Jardim em vários aspectos, né? O trabalho dele não ficou só na beira do gramado. Ele implementou uma nova cultura de direcionamento para o Cruzeiro que pode servir, Samuca, daqui a 10, 20, 30 anos, né? E eu acho que aconteceu algumas coisas ruins tinham que acontecer para que fossem limpadas, né, no Cruzeiro. Então, o ter continuado com o Diniz permitiu que a gente tivesse Jardim hoje. Porque de dezembro para janeiro não ia ser ele, né? Ele não ia estar disponível no mercado. Então, as coisas foram acontecendo, o Quatro Vogais também veio e fez o que fez, e aí o Alexandre, que tinha bancado a vinda dele, acabou ali tendo um golpe, né? Um golpe pesado na sua história dentro do Cruzeiro. Então, tudo aconteceu. Eu acho que agora é celebrar aí esse momento e que seja duradouro, né, Ovalúcido? Antes de começarmos com essas informações quentes do futebol brasileiro, se você é daqueles que quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, já sabe o que fazer. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Porque o que eu vou trazer hoje vai mexer com os corredores do Parque São Jorge,
mas também vai refletir diretamente na Toca da Raposa e pode mudar os rumos de duas equipes tradicionais do nosso futebol de uma forma inesperada e impactante. Agora vamos continuar com a notícia. O futebol vive de negociações, de histórias que parecem encaminhadas, mas que de repente dão voltas surpreendentes. E quando se fala de grandes clubes como Corinthians e Cruzeiro, cada detalhe se transforma em notícia capaz de movimentar multidões. Nos bastidores, dirigentes trabalham em silêncio, mas quando as informações começam a vazar, fica impossível não criar um turbilhão de expectativas na cabeça do torcedor, que já imagina como determinado jogador pode se encaixar em seu time e mudar os rumos da temporada. E hoje, a história que envolve um atacante espanhol chama a atenção não só em São Paulo, mas também em Minas Gerais. O torcedor corintiano já vem acompanhando um drama recente, envolvendo um jogador contratado em 2024, que chegou com certo cartaz, mas não conseguiu mostrar dentro de campo o futebol esperado. Do outro lado, o torcedor cruzeirense, sempre atento às movimentações do mercado, começa a perceber que um nome estrangeiro pode estar pintando na Toca da Raposa, trazendo consigo uma possibilidade inesperada que pode fortalecer o elenco comandado por Leonardo Jardim em um momento decisivo da temporada. Mas calma, porque antes de revelar essa reviravolta, é importante entender todo o contexto que trouxe a situação até aqui. O nome em questão é Héctor Hernández, atacante espanhol que desembarcou no Corinthians com contrato válido até 2026, mas que não conseguiu se firmar no clube paulista. Em pouco tempo, ele acumulou apenas 19 jogos, balançando as redes 2 vezes e contribuindo com uma assistência. O desempenho abaixo do esperado fez com que a diretoria corintiana, pressionada por resultados e também pela necessidade de aliviar a folha salarial, decidisse afastar o jogador há cerca de 1 mês, colocando-o para treinar em separado do elenco principal. Essa decisão, embora dura, abriu espaço para movimentações nos bastidores, e é aí que entra a possível ligação com o Cruzeiro. O Timão, sabendo que precisa se reorganizar financeiramente, buscou alternativas para negociar Héctor Hernández. O grande problema é que as janelas mais fortes do futebol mundial já estão fechadas, o que limita bastante as opções de destino imediato. Restam apenas mercados secundários em termos de visibilidade, mas ainda assim poderosos financeiramente, como a Arábia Saudita, que mantém sua janela aberta até o dia 23 de setembro, e os Emirados Árabes Unidos, cujo prazo se estende até o dia 1º de outubro. Só que, surpreendentemente, quem surgiu como interessado no jogador foi justamente o Cruzeiro, um clube que vive um momento de reconstrução, mas que já mostra sinais de ousadia no mercado. O Cruzeiro, sob o comando de Pedro Lourenço na SAF e com Leonardo Jardim à frente da equipe, vem planejando reforços pontuais para manter a competitividade no Campeonato Brasileiro. O clube mineiro já mostrou que está disposto a investir em nomes capazes de agregar qualidade e experiência, ainda que alguns possam gerar certa desconfiança inicial. A sondagem em torno de Héctor Hernández surge nesse cenário, já que o jogador, mesmo sem brilhar no Corinthians, ainda carrega o peso de ter atuado em ligas europeias e pode oferecer características diferentes ao ataque celeste. Para o Cruzeiro, o interesse em Hernández não se resume apenas ao aspecto técnico. Existe também a questão estratégica: trazer um jogador que não se adaptou ao Corinthians, mas que pode encontrar um ambiente mais acolhedor e uma nova chance de provar seu valor em Belo Horizonte. O atacante, que já demonstrou versatilidade ao atuar em diferentes funções ofensivas, poderia ser uma peça importante para dar mais opções a Leonardo Jardim, especialmente em momentos de jogos travados, onde a presença de um centroavante de origem pode ser decisiva. Por outro lado, a situação ainda deixa dúvidas no lado corintiano. O clube paulista não descarta a possibilidade de reintegrar Hernández ao elenco, caso nenhuma negociação se concretize até o fechamento das janelas alternativas. Essa possibilidade gera controvérsias, já que uma reintegração poderia ser interpretada como uma derrota administrativa, mas, ao mesmo tempo, manter um jogador de contrato longo afastado sem solução também não é saudável financeiramente. O dilema está lançado e os próximos dias prometem ser de muita movimentação.
O torcedor do Cruzeiro começa a se perguntar se vale a pena apostar em um atleta que não conseguiu render no Corinthians, mas ao mesmo tempo enxerga a oportunidade de ter um reforço que pode vir sem custos de transferência elevados, dependendo das negociações entre as diretorias. Essa equação entre custo-benefício é algo que o Cruzeiro tem trabalhado com bastante inteligência nos últimos meses, especialmente porque a SAF de Pedro Lourenço vem mostrando uma postura diferente em relação à gestão anterior, evitando gastos excessivos, mas sem abrir mão de reforços de qualidade. É importante destacar que Hernández, apesar da fase complicada, não deixou de ser um jogador com bagagem internacional. Sua passagem pelo futebol europeu, mesmo sem grandes holofotes, deu a ele experiência em diferentes estilos de jogo. Isso pode ser um diferencial em uma equipe como o Cruzeiro, que busca variar suas estratégias para surpreender adversários no Brasileirão. Leonardo Jardim, conhecido por extrair o máximo de jogadores desacreditados, poderia encontrar em Hernández uma peça capaz de se reinventar e, quem sabe, se tornar uma surpresa positiva. Enquanto isso, o Corinthians vive uma pressão intensa dentro e fora de campo. O clube encara o Sport neste domingo, dia 21, em uma partida que pode servir como termômetro para medir a paciência da torcida com o atual elenco. O afastamento de Hernández é apenas mais uma das muitas histórias turbulentas que rondam o Parque São Jorge, e a possibilidade de ver o jogador vestindo a camisa de um rival tradicional como o Cruzeiro pode trazer ainda mais debate sobre a condução da gestão corintiana. Essa possibilidade de o Cruzeiro atravessar o caminho e abrir espaço para Hernández mostra como o mercado do futebol brasileiro pode ser dinâmico e cheio de reviravoltas. Muitas vezes, um jogador descartado em um clube encontra seu auge em outro, e a torcida mineira já tem inúmeros exemplos de atletas que chegaram desacreditados e acabaram escrevendo histórias marcantes no cabuloso. Por isso, a empolgação em torno dessa possível contratação não é descartada, ainda que o momento do jogador não seja dos melhores. A relação entre Corinthians e Cruzeiro também adiciona um tempero especial a essa história. São dois clubes com histórias gigantescas, que já protagonizaram duelos inesquecíveis no futebol brasileiro. O fato de um jogador sair de um gigante paulista e ser cogitado em um gigante mineiro sempre desperta a atenção, pois existe a curiosidade de ver como ele vai reagir em outro ambiente, com outra filosofia de jogo e outra torcida. O futebol brasileiro já mostrou que contextos diferentes podem transformar completamente a carreira de um atleta. Dentro da Toca da Raposa, a possibilidade de contar com Hernández já começa a ser analisada tecnicamente. O espanhol poderia atuar tanto como referência no ataque, quanto como um jogador mais móvel, fazendo dupla com outro atacante e ampliando as variações táticas da equipe. Isso poderia ser especialmente útil em jogos contra adversários que se fecham atrás, cenário em que o Cruzeiro costuma encontrar dificuldades. Ter uma alternativa a mais pode ser exatamente o que o time precisa para manter o ritmo e brigar por objetivos maiores no campeonato. É claro que a torcida do Cruzeiro também espera reforços de maior impacto, mas o interesse em Hernández deve ser visto como parte de um planejamento mais amplo. Muitas vezes, contratações vistas como modestas acabam sendo fundamentais ao longo da temporada, seja entrando em momentos decisivos, seja dando opções ao treinador em um calendário que exige elenco numeroso. O espanhol poderia ser esse nome, somando experiência e tentando recuperar seu melhor futebol em Belo Horizonte. O que chama a atenção nessa história é como o futebol pode mudar rapidamente. Um jogador afastado no Corinthians, com futuro indefinido, de repente se torna alvo de interesse de um clube organizado e em crescimento como o Cruzeiro. Isso mostra não apenas a imprevisibilidade do mercado, mas também a inteligência de uma diretoria que não descarta oportunidades de reforço, mesmo em situações improváveis. Para a torcida, essa movimentação é sinônimo de esperança e de expectativa por novidades. No fim das contas, o desfecho dessa história vai depender de negociações rápidas, já que o tempo é curto com as janelas do futebol árabe se encerrando em breve. Caso o Cruzeiro decida avançar, pode ser que Hernández tenha em Belo Horizonte a chance de reconstruir sua trajetória no Brasil. Caso contrário, ele pode acabar retornando ao Corinthians, ainda que em uma situação desconfortável.
A única certeza é que essa novela promete capítulos intensos nos próximos dias. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que Héctor Hernandes pode realmente dar certo no Cruzeiro e se tornar um reforço útil para Leonardo Jardim? Ou acredita que essa aposta não vale a pena para o Cabuloso neste momento? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que ainda vai render muito no futebol brasileiro.